Muito bem, então agora poderíamos, se alguém quiser fazer perguntas, comentários, alguma reflexão acerca do que discutimos aqui, fiquem à vontade, por favor. Pois não. O psicólogo só pode definir o que acontece no caso do suicídio direto ou indireto? O suicídio, eu vou falar do ponto de vista da psicologia, depois eu vou pedir aqui aos meus colegas aqui, ao Edson, para falar um pouquinho do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista psicológico, o suicídio ele se desencadeia por uma série de questões, que aliás é um bom tema também para falarmos um dia sobre os transtornos da afetividade. E normalmente o suicida, né, do ponto de vista da psicologia, ele caminha para o suicídio em função de ter comprometida a sua identidade, né? Então nós temos uma série de transtornos da afetividade, como a própria depressão, que conduz ao suicídio, temos a esquizofrenia e temos uma série de outras neuroses, ou seja, quando eu perco a referência do meu eu emocional, eu tento destruí-la. E quando nós falamos da culpa, né, que é esse sentimento, por isso que ele é considerado o sentimento mais vil do ser humano, porque a culpa gera a autopunição. E a culpa em situações extremas, ela conduz ao suicídio. Então, normalmente o suicida, dentro da psicologia, você deve ter uma atenção bastante forte, porque normalmente é cometido aí por psicoses e os transtornos todos da afetividade, ele pode tanto suicidar-se como também cometer o homicídio, né? Então é uma dicotomia da personalidade quando ele perde totalmente a sua referência e em função da perda dessa referência ele acaba sendo influenciado, ele acaba conduzindo-se na direção do suicídio. E eu lembrei até um episódio interessante, numa palestra do Divaldo, ele comentava de um caso bastante interessante, que tem exatamente a ver com um potencial suicídio que ele acabou por evitar. E aconteceu exatamente com um lá dos seus filhos adotivos na Mansão do Caminho, né? Então ele, prestes a fazer uma viagem para a Itália, para conferir aí, fazer as suas palestras, etc., ele, ao sair, o seu filho, um dos filhos lá adotivos, procurou, falou: tio Divaldo, essa noite eu estava dormindo e de repente alguém me perseguia, era alguém muito feio, muito monstruoso, e eu acordei totalmente transpirando e molhado e não consegui dormir mais. Isso foi ontem. E hoje eu estou com medo de dormir. Então o Divaldo estava fazendo lá as suas malas para a viagem e falou: então espera um pouco, eu vou terminar e nós vamos conversar. E o Divaldo pegou lá o Evangelho segundo o Espiritismo, foi até ele, abriu, aplicou lá um passe, e aplicando o passe ele recebeu todas as instruções dos Espíritos dizendo: olha, é uma depressão profunda que se aproxima, então ele merece cuidados. E o Divaldo foi viajar, ficou 45 dias fora, acompanhando a distância, e o garoto só foi piorando. Quando ele retornou, o garoto estava inclusive internado num tratamento de sonoterapia, ou seja, naquela ocasião, foram nos idos de 78, era um dos poucos recursos aí que tinha para uma situação de depressão profunda que pode levar ao suicídio. Então, na sonoterapia, você induz o cérebro quase que obrigatoriamente ao sono e com isso você afasta os riscos.
E aí o Divaldo, na sessão mediúnica, lá na Mansão do Caminho, ele incorporou um espírito. E ao incorporar esse espírito, o espírito contou toda a história dele, que ele era um fazendeiro do Vale do Paraíba, que tinha muitas terras, etc. E um dia ele chegou cansado em casa e a esposa, muito amável, deu lá um chazinho para ele e ele não percebeu que naquele chá tinha um sonífero. Com o sonífero, depois ele pegou no sono e acordou de madrugada com um travesseiro, tentando asfixiá-lo. E ele tentou, mas estava sua esposa e o filho. E esse filho, como muito mais jovem, tinha mais força que ele. Resumo, ele veio a desencarnar e depois de muitos anos, quando ele despertou, era muito apegado ao material, muitos anos depois, quando ele despertou, ele evidentemente tinha ao seu lado os espíritos na mesma faixa de vibração que ele. Os espíritos diziam, você na realidade, você foi morto por sua esposa e seu filho. Não é possível, etc. Não, aí mostraram a ele todo o enredo e falaram, vinga-te, vinga-te, vinga-te. E aí ele passou a obsediar a esposa, atuando no seu psiquismo, etc., até que ela foi internada nessa condição de uma esquizofrenia importante, forte, etc. O outro filho, ele veio a se deparar no plano espiritual, ele sentiu um magnetismo, mas assim, ao mesmo tempo uma repulsa. E como ele já tinha percebido que o mesmo fenômeno funcionou com a esposa, porque foi assim que ele encontrou a esposa, nessa busca desenfreada pela vingança, um dia ele se sentiu atraído por uma pessoa mentalmente e veio a descobrir que era sua esposa, e aí ele passou a obsediá-la. Sentiu mesmo pelo garoto, que era exatamente esse filho adotivo da Mansão do Caminho. E falou, então eu vou conduzi-lo à morte. Ele vai se suicidar, ele vai pular da janela da clínica onde está. E aí ele foi doutrinado, etc., etc., e convidaram, inclusive, esse espírito que queria se vingar a permanecer na Mansão do Caminho. Alguns dias acompanhe aqui espiritualmente os nossos trabalhos, etc. Resumo, ele se convenceu e perdoou. Aí o Divaldo foi para o hospital exatamente dizer para os médicos, olha, eu quero a alta do meu filho porque meu filho já está bom. E o médico falou, não, está em sonoterapia, está a ponto de cometer o suicídio. Falou, não, então o senhor vai lá e dá uma olhada. Aí o Divaldo, quando falou isso para o médico, falou, bom, agora eu já sei, vão tirar meu filho e vão internar a mim, né? Porque estou eu louco. E aí os médicos foram e de fato o garoto havia despertado e estava de pé inquieto, querendo sair, né? Então eu contei esse episódio exatamente para ver, até para fazer já um link com a questão, a interferência espiritual numa situação de suicídio, que ela acontece, né? Por isso que uma depressão, toda e qualquer depressão ou toda qualquer tristeza que passe da normalidade, né? O que é uma tristeza normal? Eu me sentir triste 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, ok, vamos encarar como normalidade. Passou disso, atenção, algo está acontecendo aí emocionalmente que requer uma atenção e merece aí um atendimento, merece um cuidado, porque a depressão profunda por longos períodos, ela afeta o nosso equipamento emocional e abrem todos os canais para um processo obsessivo importante. Ok? Obrigada. De nada.
Não, pode ir depois. Eu me questionei muitas vezes porque eu não senti nenhum momento quando eu tive uma perda do meu pai, né? Eu nunca senti tristeza, eu sempre sinto saudade. Mas isso desde o primeiro dia, ali no momento do desencarne dele. E eu me questionei, eu me cobrei isso muito. Porque eu falei, será que eu não sinto, não tenho um sentimento para aquela dor que eu tinha? Eu achava que eu tinha que sentir dor, eu tinha que chorar, eu tinha que entrar em desespero. E eu nunca senti isso, nunca, nem na hora que ele estava ali me despedindo dele. Que bom. E até hoje eu sinto saudade. E tudo que você falou hoje aqui encaixou no processo que eu passei. Eu acho que hoje eu entendi realmente tudo que... Não é porque eu não amava ele, eu não sou obrigada a chorar, a ficar triste, a entrar em depressão. Não, eu tenho que sentir saudade. Tristeza jamais. E sabe por quê? Porque você está tomada pelo sentimento de gratidão. Esse é o sentimento que você deve nutrir. Na hora que você falou da gratidão, eu estava pensando, eu falei, realmente, eu nunca senti culpa, eu sempre senti gratidão. Que bonito, que bonito. Parabéns. Não, acho que o seu Edson não ia falar alguma coisa sobre o suicídio do ponto de vista espiritual? Eu acho que ele colocou aí as coisas direitinho, né? É considerado um grave crime, né? O suicídio, né? Uma manifestação fortíssima de egoísmo, né? E essa questão também de querer anular a realidade, né? Ou ele destrói a realidade, que às vezes é muito complicado, ou ele destrói o observador, como na lógica perversa dele, destruindo o observador, ele destrói o objeto, porque dentro da lógica do egoísta, eu existo, o resto tudo existe, porque de vez em quando eu resolvo dar uma olhadinha, tá certo? Mas eu sou o centro das coisas, né? É se eu me destruir, eu destruo. Então, é isso daí. Só voltar ali que ela tinha uma... Vai passar. Eu que lido com a morte todos os dias. Às vezes, quando eu estou cuidando ali daquele corpo, eu sinto prazer de estar fazendo aquele serviço. Qual seria o meu processo restante? Então você dizia só o comecinho que eu acabei não pegando. Eu lido com a morte. No caso, eu tenho um funerário. Então, todos os dias eu estou atendendo a família, eu estou ali fazendo um serviço. E ali, quando eu estou ali fazendo aquele serviço, eu sinto um prazer estar ali. De repente, aquele corpo ali está triste e depois, de repente, eu sinto que ele está feliz, contente. E que bonito, né? Você muitas vezes, com o seu trabalho, você deve estar ajudando nesse desprendimento, né? Lembra quando nós falamos do perispírito, essa ligação? Então, se você faz... E não só este trabalho, mas qualquer trabalho, qualquer ação, se você faz com amor, se você faz inteira, você só vai gerar o bem em volta, né? Então, se você se sente bem fazendo e fica com essa percepção de que aquela energia, aquele corpo que estava ali sofrendo, sentindo, está mais desprendido, eu acho que esse é a sua contribuição, né, nessa jornada, e nós estávamos falando aqui o tempo todo de morte, então veja, você lida com ela, né, o tempo todo, ou pelo menos há 13 anos, ou pelo menos com um estágio dela, né, que é o corpo físico e esse desprendimento. Então, é amor, né, pegando aqui a fala do Chico e do próprio Lázaro, faça com amor. Fazendo com amor, eu acho que você vai continuar sentindo-se leve, né? Sem a culpa e, de novo, alimentando aí esse amor por aquilo que você está fazendo. Que bom, 2 depoimentos aí interessantes, né? Sobre... Né? Então, agora você comentou qual seria meu próximo passo, né? O próximo passo é, de novo, trabalhar
a você trabalhar no sentido de manter essa pureza de coração, essa pureza de espírito e continuar seguindo a sua jornada, né? Até porque, por mais que nós façamos as nossas escolhas, nós sabemos que às vezes a vida nos direciona em determinadas jornadas, nós nem sabemos por quê, mas tudo tem um significado aí dependendo do que nas outras encarnações, né, você acabou tendo contato. O que será, né, que tem por aí, né? É um mistério. Mas eu acho que é seguir fazendo com amor. Só um minutinho que ela tinha lá. Ô Wellington, em 99, quando eu me tratava com você, eu fui fazer um tratamento com ele para parar de fumar. E nós iniciamos, até paramos na metade, não terminamos, porque hoje você falando tudo isso, veio meu pensamento no meu coração, você me ajudou muito, porque no seu consultório você falou para mim, Sara, você foi perdendo outro, perdeu a mãe, o pai, foi indo irmão, tudo. Então você veio aqui para parar de fumar, mas enquanto você não trabalhar as perdas dentro de você, você não vai conseguir diminuir o vício. Realmente. Aconteceu várias coisas, a gente acabou não terminando o tratamento, eu continuando a fumar, aí eu fui vindo aqui, trabalhando essa saudade, essa dor que muitas vezes eu sentia muita dor. Até hoje ainda quando desencarno eu sinto aquela dor, né? Vivo tudo de novo, mas eu fui aprendendo aqui a trabalhar com isso e eu fui deixando o cigarro. Então até hoje eu estou aqui e aproveito para te agradecer que hoje faz 8 anos que eu parei de fumar. Parabéns! Parabéns, mérito seu, bacana. Bacana, um depoimento. Por favor. Bom, o ciclo natural são os filhos enterrarem os pais, né? Isso é dentro do previsível, dentro do cultural. Como no meu caso, aconteceu ao inverso. Perdi minha única filha com 5 anos de idade, né? Vai fazer agora 1 ano. Então, assim, o questionamento não é um questionamento... não é aquele questionamento, Deus, por que isso aconteceu? Ou o egoísmo que você citou, né? É toda aquela perspectiva, toda aquela frustração que se envolve desde a gestação, a gravidez, toda aquela perspectiva em cima dessa criança que está apenas iniciando. Estou em processo de psicoterapia já desde que isso aconteceu, que a minha menina desencarnou de uma forma trágica, que foi um acidente, né? E eu gostaria de saber se nesse processo de luto, mesmo tendo o acompanhamento de um profissional da área, se é normal nesse período ter essas recaídas, né? Apesar de todo o acompanhamento de medicação e acompanhamento do psicoterapeuta, ou isso ou precisa ter uma atenção maior com relação à obsessão, né, que você mencionou, ou se é uma porta para a depressão. Por quê? Para a sociedade, não só eu, como outras mães que enterraram seus filhos, que é um processo não natural, né, visto pela cultura, pela sociedade. Um exemplo, se essa mulher, estou dizendo eu, vai a uma festa e se diverte, já vai vir aqueles comentários, olha, nem parece que enterrou o filho, né? Então, assim, por mais que exista essa força de vontade de a gente sair desse processo de luto, que existe as etapas e tem que ser vivenciadas, né? Porque eu não vou me lembrar o nome do autor e nem do livro. Eu achei muito interessante, assim que a minha menina desencarnou, eu li esse livro. Foi um casal que também perdeu o único filho que tinha. E não se deu, e não aceitou vivenciar todo aquele processo de luto. Por coincidência ou devido a esse processo de luto mal vivenciado, 1 ano exatamente depois do desencarne, desenvolveu uma doença incurável e acabou também desencarnando, né?
Então, assim, para a sociedade, eu ou as demais mães, vai ser sempre vista com esse olhar. Aquela mãe que perdeu o único filho que tinha. Então é como se o nosso eu fosse anulado, aquele direito que nós temos de recomeçar a nossa vida e seguir em frente por conta desse episódio. E se esses olhares têm influência no comportamento que a gente vai desencadear, ou um passo para a depressão profunda, ou se isso tem a ver também com a obsessão. Não. Eu acho que a melhor notícia é que com essa coragem que você coloca tudo isso para fora, você sempre estará distante de uma depressão profunda, né? Então acho que esse é o ponto mais bonito aí, né, de todo o seu depoimento. Mas assim, dividindo por partes, é natural a recaída? É natural, né? Você é ser humano, como todos nós, e tem um conjunto aí emocional que sofreu aí um impacto importante. Talvez o melhor antídoto para tudo isso é você, lembrando aqui do que falamos, é que a responsabilidade pela qualidade do caminho que você irá traçar é exclusivamente sua. Então, na sua fala existe uma preocupação importante com o que os outros vão falar, pensar e referir. A responsabilidade é sua. E a maneira melhor de lidar com isso, e realmente assim, dentro de um ciclo natural, o mais natural é o filho enterrar o pai. Isso a gente pode remontar aí até a nossa história e assim nós aprendemos, né? Exatamente esse aspecto do provedor e aí a forma de agradecer ao provedor ou aos provedores é enterrá-lo, né? Então isso era um ritual aí de séculos passados, e isso nós permeamos até hoje. Agora, falando do ponto de vista espiritual, ainda que tenha desencarnado muito jovem, e você aqui continuou, de novo, nós precisamos voltar lá e pensar um pouco qual era a jornada dela, qual era a missão. O que ela provocou e despertou em você e nas pessoas que estavam aí no relacionamento próximo a vocês? Qual seria a conclusão de jornada que esse espírito tinha aqui na caminhada terrestre? E se nós pensarmos aqui que o nosso espírito ele fica aprisionado aqui neste equipamento para a sua evolução, será que partir cedo é merecimento ou desmerecimento? São reflexões, né? Mas do ponto de vista espiritual, é bom que tenhamos muito claro que se estou partindo desta jornada, de alguma forma eu cumpri parte da missão aqui, me comprometi. E o Edson há pouco se referia do suicida. É importante dizer, o suicida, quando ele interrompe, esse é um sentimento extremamente egoísta de suicidar-se, ele vai ter que retornar para continuar essa jornada que ele desistiu. Então, independente da forma com que partiu sua filha, você comentava que foi de uma maneira trágica, ela cumpriu uma jornada. Então, o sentimento que você tem que ter e nutrir por ela é a gratidão dela ter feito parte da sua vida e seguir o seu tratamento aí psicológico, espiritual, para que você continue de pé e bem como nós estamos vivendo aqui agora. Ok? Muito bem, estamos aí às 6h05, vamos encerrar por aqui, daqui a pouco nós começamos aqui a nossa rotina aqui dos domingos, né, às 6h30, temos aí a leitura aí da lição do dia. Convido aqueles que queiram permanecer
E aí às 7 horas temos aí a sessão mediúnica do domingo. Muito obrigado a todos e que tenham aí um bom regresso. Obrigada.